Bom dia, bom dia. Hoje é sábado, dia 26 de abril, terminando as oitavas de Páscoa. A partir de domingo, a partir de amanhã, são as semanas pascais também, que vários domingos de Páscoa que nós vivenciamos. Hoje, sábado, dia 26, termina as oitavas de Páscoa. E o Evangelho de hoje vai nos falar também aquilo que nós ouvimos na quinta, na sexta-feira, que foi Jesus se apresentar aos discípulos. Vamos então meditar o Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, 9 a 15. Quinta-feira, foi o de Lucas, na sexta, o de João, e agora o de Marcos. Todos os três evangelhos nos narrando as aparições de Jesus para com os discípulos. No Evangelho de hoje, no versículo 9 para frente, Jesus ele aparece a Maria Madalena e fala para ela para ir anunciar a ele que está vivo, a todos aqueles que quiserem acreditar. E ela também foi anunciar aos discípulos. Depois Jesus, o Evangelho vai nos falar que Jesus apareceu também para uns que iam pelo campo, lembra? Os discípulos de Emaús, dois que iam para o campo, eles iam para Emaús e encontraram com Jesus. E esses dois voltaram também lá para Jerusalém para anunciar que Jesus estava vivo. E daí, por fim, Jesus aparece para os 11. Nós vimos no Evangelho também, Marcos ele dá uma sintetizada nos outros dois evangelhos. E eles estavam lá sentados à mesas, o Evangelho nos fala dureza de coração deles, a incredulidade deles, eles estavam todos, como nós vimos nos Evangelhos outro dia, eles estavam atormentados, meio confusos, e Jesus chega no meio deles, vivo, real, e Jesus dá uma ordem para eles. Jesus, como nos outros evangelhos, fala, Jesus chegou, se apresentou, soprou o Espírito, a paz esteja com vocês, esteve com eles, ceou com eles, como os discípulos de Emaús, também aqui, partilhou o pão, abençoou, teve esse momento junto com eles, porque não foi um minuto, não, foi algumas horas que Jesus esteve com eles. E Jesus dá essa ordem para eles. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ide e pregai por todo o mundo o Evangelho. Pregai o Evangelho a toda a criatura. Nós, batizados, temos a incumbência, a missão de realizar esse mandato de Jesus, anunciar o Evangelho. Mas anunciar o Evangelho não é só com palavras. Anunciar o Evangelho é com a vida. Anunciar o Evangelho é estar a par do que a Escritura nos narra, de todas as coisas, e a experiência com Jesus vivo e ressuscitado, a conversão da vida, a experiência com Jesus, a palavra de Deus, a conversão das nossas vidas e com Cristo no coração, porque aquele que é convertido tem Cristo no coração, aquele anuncia aos outros para que possam também encontrar a Cristo. Então, ide por todo mundo e pregar o Evangelho com a luz de Cristo, não o Evangelho da nossa cabeça, mas com a luz de Cristo no nosso coração. Não o Evangelho inventado ou narrado por nós, mas o Evangelho das Escrituras. O Evangelho que é embasado pela tradição, o Evangelho que é embasado pelo magistério da igreja para que não haja confusão
para que não haja um fala uma coisa, outro fala outro, cada um fala do jeito que entende. Nós temos visto muito isso hoje nas redes sociais, por exemplo. Há uma fala de alguém aqui, todo mundo entende diferente, entende de um jeito, entende do outro, reclama daqui, fala de lá, e toda uma confusão. E essa confusão, justamente pela tradição, pelo magistério, pelas escrituras, é que isso se torna mais real, mais verdadeiro, mais seguro para a gente compreender e para a gente seguir. Porque não é da cabeça de ninguém, mas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que sopra nesta igreja, essa igreja que Cristo edificou. Esta igreja que Cristo edificou sobre Pedro e que, nós tivemos por esses dias a morte do Papa Francisco, sucessor de Pedro, e a igreja já se prepara com muita seriedade para a escolha do outro sucessor, do próximo sucessor de Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, disse Jesus. E esta igreja pregue o evangelho a todas as criaturas. E esta igreja são todos os batizados. Eu, você, todos nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos conceda sua graça todos os dias, todo momento, para que nós nos convertamos e pela luz dele possamos anunciar com alegria que Jesus está vivo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom sábado para você. Domingo, dia de missa, segundo domingo de Páscoa. Não falte a estar na Assembleia, escutar a palavra e deixar o coração se abrasar pela Eucaristia. Amém.